Olá, vamos iniciar o estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda pelo livro Temas da Vida e da Morte. A partir daí, encerrada esta obra, escolheremos outra para dar continuidade a esse estudo. Temos um apreço por Manuel Filomeno, pelo conteúdo que traz em suas obras, que é muito útil para esses dias que estamos passando. Assim, dando esse passo inicial, começaremos no primeiro capítulo, cujo título apresenta-se como Reencarnação, Dádiva de Deus. Como é compreensível, a planificação para reencarnações é quase infinita, obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Então, como percebemos, o Manuel Filomeno já nos mostra que o plano das reencarnações ele varia ao infinito pela infinidade de situações, de pessoas, de comprometimento, mas sempre obedecem a critérios. E esses critérios eles estão relacionados com as conquistas morais ou pelos prejuízos ocasionais de cada candidato. Em outras palavras, a síntese das nossas ações, o que irá nos gerar, obviamente, vínculo com a lei de causa e efeito. Daí a reencarnação deve ser planejada ao máximo para que possa promover o êxito para atingirmos a paz de consciência. Na generalidade, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento, e pelos quais a grande maioria de espíritos retorna à carne, assinalado pelas próprias injunções evolutivas. Ou seja, de forma geral, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações, que estão vinculados diretamente à lei de causa e efeito, onde não é necessário nenhum grande preparo a priori para que a lei venha a incidir, frente aos reencarnantes. Ao lado desse extraordinário automatismo das leis da reencarnação, há programas e labores especializados para atender finalidades específicas, na execução de tarefas relevantes e realizações enobrecedoras, que exigem largo esforço dos mentores, encarregados de promover e ajudar os seus pupilos no rumo do progresso e da redenção. Então, percebemos que há indivíduos que passam por programas, por trabalhos especializados para atender alguns fins específicos na reencarnação. Sem nos desejarmos deter em pormenores dos casos especiais, referentes aos missionários do amor e aos abnegados cultores da ciência e da arte, os candidatos em nível médio de evolução, antes de serem encaminhados às experiências terrenas, requerem a oportunidade, empenhando os melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar, a fim de granjearem a bênção do recomeço na bendita escola humana. Veja que interessante. Ele não vai se deter na figura dos missionários, nem missionários no campo do amor, nem nos cultores da ciência e da arte, mas coloca em geral o médio, esse nível médio de evolução que de alguma forma nós nos encontramos aí vinculados, e é interessante ele chamar a atenção onde esses candidatos, ou seja, de alguma forma nós próprios, acreditamos que antes de serem encaminhados às experiências terrenas, na verdade há uma solicitação, requerem a oportunidade, empenhando os melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar. Ou seja, nós passamos por um preparo para que venhamos a utilizar, mostrando o que deveremos utilizar no contexto da nova reencarnação, a fim, obviamente, de granjear essa oportunidade, na bendita escola humana. Examinados por hábeis e dedicados programadores
que recorrem a técnicas muito especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, são submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço a empreender, com vistas ao bem-estar da humanidade, após o que são selecionados os melhores, diminuindo com esse expediente a margem de insucesso. Vejamos então que são programadores que recorrem a técnicas muito especiais de avaliação das possibilidades apresentadas. Isso nos leva a entendermos que nenhuma reencarnação, absolutamente nenhuma reencarnação, ela é planejada para ser fracassada. Ela é planejada para dar errado. Pelo contrário, eles avaliam de forma que o candidato à reencarnação tenha uma pequena margem de insucesso e uma maior probabilidade de dar certo. E assim continua. Os que não são aceitos voltam a cursos de especialização para outras atividades, especialmente de equilíbrio, com que se armam de forças para vencer as más inclinações, defluentes das existências anteriores que se malograram, bem como para a aquisição de valiosas habilidades que lhes repontarão futuramente no corpo como tendências e aptidões. Então, em percebendo que a probabilidade de insucesso é grande, eles retornam a cursos para o treinamento, para adquirir valores, para que possam utilizar no processo reencarnatório, superando a própria limitação, as tendências de outrora. Executada a etapa de avaliação das possibilidades e a aproximação com a necessária anuência, concordância dos futuros pais, são meticulosamente estudados os mapas genéticos de modo a facultarem no corpo a ocorrência das manifestações físicas como psíquicas de saúde e doença, normalidade ou idiotia, lucidez e inteligência, memória e harmonia emocional, duração do cometimento corporal e predisposições para prolongamento ou antecipação da viagem de retorno, ensejando assim probabilidades dentro do comportamento de cada aluno à aprendizagem terrena. Veja que fantástico. É aí onde nós encontramos o complemento, o que falta talvez ainda à ciência compreender. Então o espírito, esses programadores vão agora em busca do código genético, do gene que vai dar a condição desse espírito encontrar no corpo aquilo que é necessário para ele no seu processo de resgate e aprendizagem. Então todas essas marcas que nós trazemos, as manifestações físicas como psíquicas, saúde e doença, normalidade ou idiotia, lucidez e inteligência, memória, harmonia emocional, até o tempo que nós iremos passar, bem como predisposição para o prolongamento ou a antecipação da viagem de retorno. Ou seja, tudo isso é estudado antes, de tal maneira que esse espírito ele atrai, num processo que veremos mais adiante em outro capítulo, aquele espermatozoide que ele dará junto com o óvulo a formação do seu corpo físico, trazendo essas potencialidades na matéria para que o espírito se utilize nesse seu processo de evolução. Fenômenos de determinismo são estabelecidos com margem a alternâncias decorrentes do uso do livre-arbítrio, de modo a permitir uma ampla faixa de movimentação, com certa independência emocional em torno do destino, embora sob controles que funcionam automaticamente, em consonância com as leis do equilíbrio geral. Ou seja, não é uma coisa pré-estabelecida no sentido de estar ali completamente sem a possibilidade de uma mudança. Não, pelo contrário. Vamos perceber que existe uma faixa de movimentação, com certa independência emocional em torno do destino. O que é que estamos falando? O que é que ele fala com isso? Ele está querendo dizer que nós temos uma margem de ação, onde o indivíduo hoje ele pode angariar problema ou livrar-se dele, dependendo daquilo que vem
escolhendo, agindo ao longo da própria existência. Porque se fosse assim, não teríamos a condições de nenhuma alteração no processo reencarnatório. E na verdade, não é bem isso que se apresenta. Pelo contrário, percebemos e aí se encontra de forma muito clara essa possibilidade de mudança, né, dessa faixa de movimentação com certa independência emocional. São travados debates entre o futuro reencarnante e os seus fiadores espirituais, com a exposição das dificuldades a enfrentar e dos problemas a vencer, nascendo e se desdobrando a euforia e a esperança em relação ao futuro. Ou seja, há espíritos que representam para nós como fiadores, que confiam, né, que dão crédito para que a gente reencarne, onde a gente passa a ter a responsabilidade, de alguma forma, junto a eles, não só diante da própria lei, mas junto dessas figuras, desses espíritos, desses amigos, que empenham toda uma coragem, toda uma esperança em torno da nossa reencarnação. Em clima de prece, entre promessas de luta e coragem, sob o apoio de abnegados instrutores, o espírito mergulha no oceano compacto da psicosfera terrena e se vincula à célula fecundada, dando início a novo compromisso. Então observemos, entre promessas de luta e coragem. Então o espírito ele sai consciente frequentemente, lembramos, aqueles de nível médio já de evolução. Não estamos falando de reencarnações compulsórias, de espíritos ainda muito endurecidos, mas esse nível médio de evolução representa uma boa parte, uma boa parcela, né, da sociedade. Os que o amam na espiritualidade ficam expectantes e interessados pelos acontecimentos, preocupados pelos sucessos que se darão e buscando interceder nas horas graves, auxiliando nos momentos mais difíceis, encorajando sempre. Então, como não existe barreira em especial a espíritos que se amam, mesmo quando mergulhados na carne, havendo o esquecimento da parte do reencarnante, mas não há o esquecimento dos espíritos que estão ali, pelo contrário, que investiram, né, que acreditam nesse processo de aprendizagem e de recuperação dos seus tutelados na Terra. Então observemos que nas horas graves eles sempre buscam interceder. Em outras palavras, nunca estamos a sós. E isso é muito bom por um lado, e diante de alguns erros, diante de alguns equívocos que se comete, também se torna bem preocupante do outro, porque não estamos sozinhos, daí não conseguimos esconder as coisas que fazemos ou chegamos até mesmo a pensar. A reencarnação, porém, que leva a parcial esquecimento das responsabilidades em razão da imantação celular que se faz, é sempre cometimento de grande porte e alta gravidade, né? Esquecer, de certa forma, torna-se difícil para cada um de nós, né? Conseguindo o êxito do renascimento, continua o intercâmbio durante a primeira infância com os amigos da retaguarda espiritual. E aí nós iremos observar quantas crianças não falam do seu amiguinho, ou até mesmo de parentes que vêm visitar, criando às vezes até situações em família, né, gerando algum temor em pais que não compreendem este processo da comunicação com os espíritos. E à medida que o corpo absorve o espírito, ou este se assenhoreia daquele, vão se apagando as lembranças mais próximas, enquanto ressumam as fixações mais fortemente vivas no ser, dando nascimento às tendências e paixões que a educação e a disciplina moral devem corrigir a benefício do educando. Nós frequentemente falamos da inércia, né, que é aquela tendência de dar continuidade a um movimento que se vinha anterior. Então o espírito, cada um de nós, né, tinha hábitos que nós alimentávamos no passado e que pelo processo do reencarne
teremos a tendência de encontrar no corpo e nas novas situações o freio para essas tendências. No entanto, essa inércia espiritual, esse mecanismo físico que tem a tendência de dar continuidade, nos impulsiona em formas de tendência, como está escrito, tendências e paixões. Ou seja, a gente quer voltar a agir, a repetir as mesmas ações, o mesmo equívoco. No entanto, a educação e a disciplina moral devem corrigir a benefício de nós próprios. Nunca cessam, em momento algum, os socorros inspirativos que procedem da esfera espiritual, em contínuas tentativas pelo aproveitamento integral do valioso investimento a que o Espírito se propôs. Ou seja, sempre estão ali, nos inspirando para o bem, na busca do acerto, para que a gente venha a superar essa inércia, né? Vivendo uma nova realidade. O retorno é feito quase sempre com altos índices de fracasso, com agravamento de responsabilidades. Vejamos o quão preocupante. Aí perceberemos obras, inclusive que iremos estudar mais adiante, né, que são obras que mostram a realidade de muitos espíritas que chegam ao plano espiritual, trazendo processos e grandes processos de desequilíbrio, chegando à loucura frente àquilo que sabia e àquilo que decidiu executar enquanto na Terra. Assim ele continua. Altos índices de fracasso, com agravamento de responsabilidades, de insucesso, em decorrência da invigilância e da indolência, ou seja, da invigilância e da indiferença, da apatia, daquilo que sabia e daquilo que não fez força por superar, dando margem à amargura e à perturbação, de perda do tentame, graças à fatuidade e aos graves comprometimentos do pretérito de que não se conseguiram libertar. Então, graças, né, à presunção, à tolice, né, e aos graves comprometimentos do pretérito, ou seja, o passado vence mais uma vez, tornando-se presente. Pode-se compreender a preocupação afetuosa dos benfeitores espirituais, que acompanham seus pupilos, à medida que estes se afastam da sua influência benéfica e se transferem espontaneamente de área vibratória, entregando-se aos envolvimentos perniciosos e destrutivos. Então, compreendendo a relação de espíritos que investiram em nós, que são nossos fiadores espirituais, fica claro o porquê tanto eles estão apreensivos por algum tipo de desvio de pensamento, de conduta, né, dos seus tutelados. Instam esses nobres cooperadores do bem para que os seus protegidos retornem ao roteiro traçado, ou seja, pedem com insistência, tornam-se indispensáveis, ficam ali, instam, né? Pedem com insistência esses nobres cooperadores do bem, para que os seus protegidos retornem ao roteiro traçado, usando de 1000 recursos sutis. Interessante, né? Ou de interferências mais vigorosas, tais como as enfermidades inesperadas, os acidentes imprevistos, as dificuldades econômicas, a carência afetiva, de modo a despertarem do anestésico da ilusão os que se enovelaram nos fins da leviandade ou se intoxicaram pelo bafio do orgulho, do egoísmo, da cólera, enfim. Então, esses fatos que acontecem em nossa vida, muitas vezes, são os recursos sutis utilizados pelos nossos fiadores, pelos nossos amigos espirituais, para ver se de alguma forma nos abala a estrutura, nos tira dessa visão da superfície, da ilusão dessa existência corpórea, para que a gente volte ao roteiro traçado antes do berço, para termos êxito na existência. Outras vezes, recorrem a outros amigos e benfeitores, a favores da vida e a ajudas que lhes facilitem a marcha, perseverando
até quando, rechaçados, ficam à distância aguardando. É interessante, né? Eles não, eles não violentam o livre-arbítrio. Tentam de todas as formas, utilizam amigos e solicitam a benfeitores com maior potencial de influência. Mas chega um momento em que é necessário, né, respeitar o livre-arbítrio, porque o seu tutelado, o seu protegido, de alguma forma rechaça essa ajuda. Passa a viver uma vida completamente distante, desconectada de uma proposta superior. Então, nada mais justo ficar à distância, aguardando os acontecimentos, onde o indivíduo fica, entre aspas, a sua própria revelia. O que na verdade sabemos que estará incidindo de uma forma mais enfática essa lei de causa e efeito, porque na medida em que eu deixo de ter a vinculação com o espírito, com os nossos mentores, com os mentores, passa imediatamente a ter sintonia com outra qualidade de espíritos. A reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo, o qual, sem ela, padeceria a hipertrofia de valores intelecto-morais, pela falta do ensejo da convivência com aqueles que se lhe vinculam pelo amor santificado, pelo amor aselvajado das paixões dissolventes ou pelo amor enlouquecido no ódio, na violência, na perseguição. Então, interessante e bonita essa primeira frase, né? A reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. Então fica aí essa frase para refletirmos o quanto está sendo investido em cada um de nós para podermos retornar, para reatar os laços, superar as dificuldades, enfim. A conjuntura carnal constitui valiosa aprendizagem para a fixação dos recursos mais elevados do bem e do progresso na escala inevitável da evolução. Ou seja, é necessário mergulhar na carne, porque constitui uma valiosa aprendizagem para a fixação dos recursos mais elevados do bem e do progresso na escala inevitável da evolução. Quanto mais mergulhamos na carne, temos o direcionamento correto, exercitamos a caridade no sentido que Jesus compreendia, estaremos angariando, né, a fixação destes recursos, onde depois não faremos o bem ou estaremos de acordo com a lei apenas por uma vigilância, mas nos tornará natural a vivência dos valores que se aguardam de cada um de nós. Sem dúvida, o parcial ouvido dos compromissos assumidos responde por alguns fatores do insucesso, mas, ao mesmo tempo, isto constitui a mais expressiva concessão do amor do Pai, evitando que se compliquem os fenômenos da animosidade e do ressentimento, das mágoas e das preferências exclusivistas que tenderiam a reunir os afins nos gostos e afetos, produzindo um clima de desprezo e agressão contra aqueles que se lhes opusessem. Muita gente, nós ouvimos inúmeras pessoas falando que seria muito mais fácil se nós lembrássemos desse passado, daqueles que fizeram parte de nossas vidas e etc. E observamos a propriedade com que Manuel Filomeno nos coloca isso, dizendo que o parcial esquecimento dos compromissos assumidos responde sim por alguns fatores do insucesso. De alguma forma, esquecer dos compromissos facilita, né? Às vezes tem a ver com alguns insucessos. No entanto, é a mais expressiva concessão de amor do Pai, porque evita que compliquem os fenômenos da animosidade e do ressentimento, das mágoas e das preferências. Pensemos hoje, quando dentro das nossas próprias coletividades e grupos, desde família à condição de amigos e trabalhos, as preferências que já trazemos naturalmente, sem compreendermos a origem. Imaginemos se passássemos a entender que temos mais afinidade com fulano porque na verdade foi ele um parceiro de outras datas, mas de vivências não muito felizes, enquanto o outro que hoje nós rechaçamos talvez tenha sido o indivíduo que nos chamava a atenção,
ou talvez tenha sido algum inimigo de outrora e que, uma vez lembrando hoje, faria com que nós nos afinizássemos com aquele que foi o parceiro, né, de tantas situações difíceis e viéssemos a rechaçar, a nos afastar desses outros. Se a lei é de amor, tem que nos dar a possibilidade, ou melhor, ela nos dá a possibilidade de nos reaproximarmos sem lembrarmos deste passado de uma forma clara. Lembramos, às vezes, através das sensações que o indivíduo nos apresenta ou nos faz sentir, mas não de uma maneira tão objetiva que dificultaria. Daí, a reencarnação é uma bênção e o esquecimento também. Como jamais retrograda o espírito no seu processo evolutivo, os insucessos não atingem as conquistas, que permanecem, agravando, isto sim, o programa de responsabilidades de que se desobrigara quando falharem as provações remissoras, mediante as expiações redentoras, que serão utilizadas como terapêutica final. Ou seja, as aquisições permanecerão, não serão atingidas pelos insucessos. É como se nós conseguíssemos crescer em algumas facetas da vida e em outras tantas nós iremos nos comprometer um pouco mais. Daí nós iremos perceber que quando conseguirmos um equilíbrio em todos os nossos vieses da vida, estaremos aí sim limpando a nossa túnica nupcial, porque às vezes a gente limpa aqui e suja acolá. E aí, ó, nos colocando mais adiante nessas expiações redentoras, que serão utilizadas como terapêutica final, porque o processo da expiação, ela é praticamente uma imposição da lei frente a alguns desmandos ou repetições que nós trazemos de alguns equívocos. Então fica aí esse entendimento para nós para chegarmos a saber que aquilo que nós aprendemos, os valores que adquirimos, verdadeiramente eles não se perdem, mesmo diante de alguns equívocos. Todas as conquistas da inteligência, e sempre são logradas novas etapas nesse campo, em cada reencarnação, permanecem, embora as aquisições morais, mais lentas, porém mais importantes, somente através de sacrifício e renúncia, de amor e devotamento, conseguem ser alcançadas. Veja que interessante, né? Num período onde nós temos tantas facilidades, onde nos é permitido, entre aspas, onde é aceito no contexto social tantas atitudes questionáveis, vamos observar o Espírito nos chamando a atenção, dizendo que as aquisições morais mais lentas, porém mais importantes, somente através de sacrifício e renúncia, de amor e devotamento, conseguem ser alcançadas. A porta é estreita, o caminho é árduo, né, para o nosso processo de reeducação. Com as luzes projetadas pelo Espiritismo na atualidade, o empreendimento da reencarnação adquire hoje mais amplo entendimento pelos homens, que reconhecem a sua procedência espiritual, identificando-a e, por sua vez, preparando-se para o retorno à vida que estua e nela se encontra, inevitavelmente, seja no corpo ou fora dele. Que possamos refletir sobre este processo da reencarnação, mesmo que os nossos gostos e tendências nos joguem para experiências que nos vinculam a um passado de erros, refletindo sobre esta aposta dos amigos espirituais na nossa redenção, possamos frear, reeducar e entender que a reencarnação, ela nada mais é do que fruto da providência divina que orquestra o nosso retorno à matéria de uma forma especial, porque verdadeiramente temos aquilo que necessitamos para atingir novos patamares de consciência e paz. Que venhamos a dar continuidade ao estudo dessa obra magnífica. Um forte abraço.